isso que a gente tem algumas propostas dentro da área de alimentação para poder ajudar as nossas pacientes, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? É isso, né, gente? O Adolfo já deve ter falado, né, da natureza inflamatória, estrógeno dependente da endometriose. Né? Falei Então, não, manda assim, brasa. Não falei dessa forma não, tá bonito, vai daí. não é isso, é uma doença que ela, por si só, sua natureza, ela é inflamatória, então ela vai depender de um distúrbio hormonal para acontecer. E, claro, a gente bem sabe, se não sabe, vai saber agora, que a sua alimentação tem toda uma influência e um impacto, não só no seu quadro inflamatório, que é o que vai gerar os sintomas negativos da doença, mas também, né, na produção hormonal, desbalanços hormonais que vão agravar o quadro da doença. Tá? Foi que a Mai falou aqui, quem está sofrendo com endometriose progressiva, o que fazer para tratar sem anticoncepcional e sem DIU hormonal? Vamos lá, excelente pergunta. Dependo muito do estado dessa paciente e de onde, por exemplo, esses núcleos de endometriomas estejam implantados. Então, não tem como te dar uma resposta genérica. O que acontece? Tássio está falando aí sobre a natureza inflamatória do problema. Então, se eu penso numa alimentação que preza pelo controle e modulação inflamatória, eu já estou, de certa forma, proporcionando aí tratamento. Vai ser suficiente? Não tem como saber. Vai Depende do depender. quadro. Depende do quadro. Tem pacientes que só com a modificação alimentar ela já ficam muito bem. Tem outras pacientes que não. Então, eu tenho que pensar também na interferência alimentar sobre toda a seu equilíbrio hormonal. Então, são muitos fatores que a gente precisa avaliar. Vai passar pelo exercício físico e pela alimentação, porque tudo passa pelo exercício físico e pela alimentação. Vai passar pelo sono, vai passar por uma interpretação individualizada que possa envolver, inclusive, algumas interpretações genéticas, né, para poder direcionar o tratamento. Mas é o que eu falo, sabe, Tassim? É muito fácil dizer que vai tratar metendo anticoncepcional na paciente, um dienogeste, bloqueando todo o ciclo hormonal dela. Ela vai parar de ter sintoma, mas ela também vai parar de ter um monte de outras coisas, né? Então, eu acredito que a tentativa, pelo menos, e que muitas vezes, pessoal, na maioria das vezes, ela é bem sucedida, nem que seja às vezes parcialmente, a tentativa de tratamento sem o contraceptivo, ela tem que ser sempre feita primeiro, né? Tem que ser sempre feita primeiro. E pensando na endometriose progressiva, como como é o nome dela, perdão? Que perguntou. Mai, chama de Mai. Mamãe falou. A gente tem que ver como é essa progressão, Mai. Por que está progredindo? O que está acontecendo? Você tem um fluxo muito intenso, esse fluxo está tendo fluxo retrógrado. Então tem um monte de coisa para se avaliar. São casos, pessoal, que demandam bastante investigação. Sabe? Porque, na verdade, você pega 5 pacientes com endometriose, cada um é um quadro completamente diferente da outra. Exatamente. Vai, Tássio, mano. Mas uma coisa que é para deixar bem claro, como a Adolfo falou, cada caso é muito diferente, depende de que estado vai estar, e aí isso vai dizer para a gente qual vai ser o grau de tratamento que a gente vai ter, porque entendam que a endometriose ela pode ser tratada de uma maneira, eu gosto de chamar assim, pessoal, ou seja, os seus próprios hábitos, sem interferência de outros profissionais, claro, além daqueles que vão te orientar com os seus hábitos, pode estar lhe tratando muito bem. Eu dou o exemplo, por exemplo, vou dar o exemplo da minha irmã. A minha irmã, ela foi tratada 100% em termos de sintoma, tá? Deixar claro aqui, em termos de sintoma, ela foi tratada 100% fazendo dieta cetogênica. Agora, foi necessária intervenção cirúrgica porque ela já tinha comprometido alguns órgãos da pelve, né, que no caso dela foi o intestino grosso, e teve que ocorrer uma intervenção cirúrgica de ressecção daquela região. Mas, hoje em dia, pós-cirurgia, para ela tratar os sintomas, porque mesmo com a cirurgia, você não está curando uma endometriose, tá? Ela só está resolvendo um dano que ela teve devido aos anos tendo essa doença. Mas depois do procedimento cirúrgico, apenas a dieta tem sustentado ela muito, 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 muito bem. E é isso que eu tenho que deixar claro aqui. Independente do seu quadro, uma coisa básica tem que ser feita, que é cuidar da alimentação, cuidar do exercício. Isso é para todo mundo. Isso aqui é a base, tá? Não importa qual é o quadro do seu endometriose, você tem que cuidar disso. E aí daqui, a depender do quadro, que tem que ser investigado, aí você faz uma
gama de avaliações, tá? Ultrassom, você vai fazer como é que chama? Esqueci, eu sempre esqueço o nome. Videolaparoscopia? Isso, eu não consigo falar, cara. Eu tenho um problema com essa palavra. Você consegue, Enfim, você consegue. Você está ultrassom, ressonância. mesmerizado. Então, ultrassom, ressonância magnética, o que for necessário para a gente avaliar como é que está o seu quadro. E aí, a partir do que a gente encontrar, a gente vai entrar, né, com aquele tratamento multidisciplinar integrativo. Mas uma coisa é certa, tem que cuidar da alimentação, isso é indispensável, independente de anticoncepcional, independente de qualquer coisa. Você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar dos seus hábitos. E daí a gente usa outras coisas. É fundamental, né, Tássio? Natureza inflamatória, natureza hormonal e interferência hormonal muito grande da insulina, que faz com que, muito frequentemente, as pacientes que têm SOP sejam as pacientes que desenvolvem endometriose. Não é exclusivo para elas, mas é muito frequente. Uhum. SOP é a síndrome de ovário policístico, né? Sim. Que tem interferência direta dos excessos de insulina. Então, quando você fala em fazer uma dieta cetogênica, não vamos ser tão restritivos. Qualquer dieta que puxe o índice glicêmico para baixo, qualquer uma que puxe o índice glicêmico para baixo, né? Você acaba promovendo benefício. E é por isso que conseguiu cuidar, né, da tua irmã. Ela foi lá, ressecou um núcleo importante, um núcleo endometriótico importante, que estaria provavelmente causando muitos males a ela, né? Porque, inclusive, às vezes ele invade o tecido do intestino, isso gera muita dor, muito incômodo, muitos problemas, né? Então ela tirou ali cirurgicamente e depois manteve o controle inflamatório e hormonal através da alimentação. Então é o que a gente tem de mais legal para fazer e que pode ser associado ainda a alguns fitoterápicos, algumas vitaminas e minerais nutracêuticos, né? Que tem potencial de controle inflamatório e tem potencial também de modulação, ou seja, direcionamento, né, das conversões hormonais. Isso é importante. Tem uma pergunta aqui, Tassinho. Veja aí. Carla perguntou, hormônio bioidêntico? Carlinha, quando a gente faz reposição hoje em dia, a gente usa exclusivamente hormônios que seriam chamados bioidênticos, a gente não pode mais usar esse termo, tá? Então a gente fala que usa as bases, né, as bases de hormônios. Então, assim, são as formas iguais às formas que o nosso organismo trabalha. Basicamente é isso, são os que a gente usa. Ai, Cláudia, eu tinha quando mais jovem SOP, infertilidade e depois endometriose. E você resolveu, Claudinha? Conta aí pra gente. Como é que tá hoje? Se tratou. Ela é o exemplo clássico, né, da cadeia de eventos de quando você começa com síndrome do ovário policístico, né? Porque, para quem também não conhece, o SOP, ele vai causar um desbalanço hormonal, assim, falando de maneira muito objetiva, ele vai gerar um desbalanço hormonal. Ele vai envolver, né, alguns hormônios como estrogênio, também hormônios androgênicos também vão ser alterados, e aí, com o passar do tempo, esse desbalanço hormonal pode, né, acho que 40% 40% das mulheres que têm endometriose que acabam tendo problema de fertilidade, mas o SOP, se não for tratado, ele vai progredindo até gerar uma endometriose, que pode gerar infertilidade e vários outros problemas. A Cláudia disse que fez tratamento a vida toda e teve 2 filhos. Que bom, Cláudia. Que ótimo. Ah, maravilha, maravilha. Sempre que eu vejo o quadro de SOP, que a pessoa conseguiu ter filhos, né, conseguiu desenvolver, eu acho muito bacana, porque não tem muito tempo atrás que um diagnóstico de síndrome de ovário policístico já era quase dizer assim, olha, você vai ter muita dificuldade para ter filho, esqueça isso. Não tem muito tempo que eu escutava só isso na minha cabeça. E a gente melhora justamente com a mudança alimentar. É o que mais melhora, é o que mais garante. E eu tenho muita cliente, viu, Tássio? Chegou para mim com aquela promessa de que não tinha como engravidar e acabou engravidando justamente por ter feito a mudança de hábito alimentar, né, e ter começado a ter alimentação de maior controle inflamatório e de maior controle hormonal. Então acaba funcionando, né, cara? Tássio Machado, você está com uma face de quem assistiu Um Lugar Silencioso 2 e de quem malhou. Diga aí se isso é verdade. As duas coisas estão corretas. Eu estava para academia agora, gente. Eu saí do consultório, fui treinar, vim correndo para cá. Adolfo mandou mensagem para mim, eu estava esbaforido voltando da academia. Mas é por isso que eu estou de camiseta, tá, gente? Né? Porque realmente eu voltei direto da academia para começar. Eu quase, inclusive, fiz essa live da esteira. Eu falei assim, cara,
sei se você já percebeu, mas está na moda uma galerinha que faz uma live de manhã enquanto faz cardio, que eu acho incrível. Né? Tem alguns médicos, né? Tem o Paulo Musa, ele tá lá fazendo bike e tá fazendo lá a live dele. Eu falei, pô, vou entrar nessa moda aí, só que eu falei, não, porque eu vou ter que ficar de máscara aqui na academia. Falei, não, deixa eu correr para casa. Quem foi que falou aqui? Foi a Gabi, eu beijo, Gabi! Valeu, Gabi. Muito, muito, muito gentil, Gabi. Viu? Com essa cara aqui de acabado, destruído, eu meu também. Deus do céu. Depois do dia inteiro ainda tô com Contersol no olho, tá uma beleza. Mentira, sério, bicho, que Cara, droga. acontece, não, não morre não. Estavam dizendo que foi alguma simpatia, mas deixa pra lá. Já que ninguém perguntou isso, mas é uma coisa que me perguntaram quando eu divulguei essa live da primeira vez, a gente teve 2 cancelamentos, mas a primeira vez me perguntaram isso. Se existe uma relação entre sobrepeso, obesidade e endometriose. Eu acho que com tudo que a gente já falou aqui, acho que a resposta é muito clara e óbvia. Com certeza absoluta. Né? É uma coisa que leva a outra. Não é uma pessoa obesa, a gente bem sabe, é uma pessoa completamente inflamada. E você tem uma endometriose, que é uma doença de natureza inflamatória. Então, você tem muitos quadros de obesidade com endometriose. É muito comum, a coisa que leva a outra. Peraí que eu tô tomando esporro aqui. Ô, Lili, você é minha prima querida que eu amo, oftalmo. Mas é uma simples Tessol. Já tá tudo certo, tá sob controle. Obrigado. Eu tô tomando esporro aqui de graça. Tomando esporro ao vivo. Obrigado. Ao vivo. Ao vivo tomando esporro aqui. Ô, Tássio Machado, você falou sobre essa relação, que é uma relação real. Não vou ter números, né, para poder trazer para o pessoal, mas é uma coisa importante, porque quando você fala em obesidade e sobrepeso, você está falando em síndrome metabólica. E se você está falando em síndrome metabólica, você está falando em insulina sobrando. E se você está falando em insulina sobrando, você está falando em desequilíbrio hormonal na tendência específica que costuma levar a esse problema. Então, a relação é direta, né? O que não quer dizer que toda paciente de endometriose tenha que ser obesa. Mas, quase necessariamente, a paciente de endometriose ela vai ter síndrome metabólica, mesmo que ela não tenha chegado ainda à obesidade. É uma coisa que eu converso com o pessoal aqui, viu, Tássio? A gente tem muito paciente, você sabe disso que você também tem, que ele é fisicamente magro, mas que o metabolismo já está indo para o metabolismo de um obeso. É aquele paciente que está na síndrome metabólica, mas não está, digamos, ainda completamente descarrilhado, né? Ele está no processo, vai sair do trilho ainda. Está no caminho. Tá balançando aí no negócio. Tá querendo, né? Então, se a gente pega esse paciente e já trata ele antes, ou seja, já reestabelece uns bons hábitos, né? Já reorganiza a vida dele, ou dela, no caso, já que a gente está falando das meninas, ela não tem por que desenvolver o problema, ou até pode ser que desenvolva o problema de forma mais branda, né? Então eu acho importante, cara, esse trabalho que a gente busca fazer, tá assim, de tentar enxergar a coisa antes, porque esperar quebrar para depois colar os cacos é bem mais complicado. Bem mais complicado. Né? Sempre é bem mais complicado. O pessoal as pessoas só têm conhecimento do que é saúde, do que é cuidado, quando o negócio já desandou. E quando o negócio desanda, gente, é 10 vezes mais difícil. Quando tem solução, tá? Porque às vezes também acontece que você deixou quebrar de um jeito que a gente até faz um remendo, mas não é mais a mesma coisa. Né? Então, quanto mais cedo você cuidar, é que nem o carro, vai levando para revisão, vai cuidando, porque se você for rodando com ele, for deixando, aí quando bater o motor já era, é PT, aí o bicho pega. Cadê a Maia aqui de novo? Ó. Eu sou bem magrinha, mas sinto realmente um distúrbio hormonal, algo descarrilhado no meu corpo e é isso mesmo. Pois é. Tem que investigar, né? Tem que investigar. A Mônica Madeira, muito importante prevenir e se tratar antes de começar a tentar engravidar. Perfeito, Moniquinha. E engravidar, pessoal, talvez a melhor maneira seja dentro de um planejamento. Né? E dentro de um planejamento cabe toda uma investigação sobre a saúde de ambos, né? Os parceiros que vão promover aí essa gestação. E isso é importante ser feito para ambos. Né?
Porque não pense que isso é importante só para a mulher, não, porque não é importante para os dois. Afinal de contas, né, a brincadeira é de dois, né? Então, você tem que ter o óvulo, mas tem que ter o girino, né? Então, o girino tem que prestar, tem que ter qualidade. Essa é uma daquelas coisas que entra no grupo de é fácil falar e difícil fazer. Você vai planejar isso, no meio do caminho acontece, quando vê já foi, o paciente está ali, porque é daquela coisa, né? É um tipo de prática que a gente faz mesmo sem ter vontade de nada. E aí você está ali já no meio do tratamento, mudou os hábitos, deu aquela alinhada na insulina, quando vê, bateu. Isso Aí tem acontece que... um dia sim, outro também, né? A paciente vem para emagrecer, ela não está pensando em nada disso, Pensando ela em não nada. engravida já há tantos anos, começa a emagrecer, regular a insulina e de repente engravida. Acontece com a frequência grande, né? E muitas vezes ela não está nem objetivando aquilo, mas acaba acontecendo. É que nem aconteceu uma vez no consultório comigo, a paciente preocupadíssima, achando que estava grávida, e aí quando a gente viu era só intolerância a glúten, a gravidez que ela estava achando que estava certa que estava grávida. Eu falei, não, intolerância a glúten. E O aí nome também do já menino era aconteceu, Gliadino. e aí já aconteceu o inverso também, né? Foi até recente, uma paciente minha que estava, ela tinha meio que desistido de engravidar, ela tentou por muito tempo, pagou. Aí, outra coisa que eu digo assim, tem pessoas que pagam fortunas num tratamento de fertilidade quando vê uma mudança de hábito que estava voltando na vida dela. E aí ela já tinha gastado, nossa, muito dinheiro com isso, tinha desistido. E aí, no meio, entre uma dieta e outra comigo, entre uma consulta e outra, ela falou, Nutri, eu tô ganhando um peso muito rápido, tá estranho isso, eu sempre tive dificuldade para crescer, eu não tô sentindo que eu tô ficando forte. E aí eu fui, avaliei ela, até que ela começou a sentir, pera, eu tô achando que eu não tô ganhando barriga de gordura, não. Quando foi ver, tava grávida. Inclusive, encontrei com ela um dia desse na aula. Mas acontece o inverso também, gente. Às vezes você Acontece. acha que é creatina, quando você vai ver, é gravidez. Creatina te deixou mais inchadinha? Não, mano. Era Tá grávida gravidez. mesmo. A Marli está dizendo, eu fui diagnosticada com endometriose e sou super magra. Pois é. Uma coisa, pessoal, para vocês pensarem, é magreza no sentido visual. É muito comum a paciente magra ter uma quantidade de massa muscular muito pequena. E quando ela tem uma quantidade de massa muscular muito pequena, o metabolismo dela não necessariamente vai estar operando como o metabolismo de uma pessoa magra. Porque ela vai ser hipometabólica. Então a gente tem que pensar que essa coisa de engordar, emagrecer, obesidade e magreza, não tem relação com peso, tem relação com composição corporal. E a composição corporal muitas vezes não dá para você ver só batendo o olho, né? Tem muitos aspectos que precisam ser investigados, é por isso tão importante fazer antropometria, ou pelo menos passar para um profissional que esteja tarimbado, acostumado, né, a cuidar desse tipo de problema, para poder ter uma noção de se você é de fato obeso, magro ou falso magro, ou um falso obeso, né? Vamos falar sobre isso. Tássio Machado com sua musculatura trincada, mas ele está Falso pesado, obeso. Falso porque, obeso. não é? Pô, é igual o nosso, seu tio Arnold Schwarzenegger, quando foi Mister Olímpia, com IMC de 33,16. Não. Falso obeso mórbido. Exatamente. Então você vê que não é tão simples avaliar essas coisas, e por isso, Não é pessoal, mesmo. muitas vezes passam os negócios, não precisavam passar. Né? Se houvesse atenção a esses elementos, talvez a gente sofresse menos, né? Com uma série de doenças e outras condições. Então, quero que vocês entendam isso. Não é dizer que é complicado para poder dizer, olha, é muito complicado para entender, não é isso não. É só para dizer assim, não é tão simples identificar, interpretar, e a tomada de decisão consequente a isso, então, igualmente não será tão simples. Né, Tássio Machado? Exatamente. Gente, é aquela coisa assim, a gente cresceu aprendendo alguns conceitos básicos que são bem arcaicos, pelo menos na universidade. Você entende o conceito de IMC, de obesidade, peso normal, eutrofia, mas esses são conceitos que podem ser aplicados em quadros, digamos assim, de estudos com milhões de pessoas. Você não pode aplicar isso individualmente. Tá? A gente usa isso para facilitar
na hora de dividir pessoas em grupos, em conjuntos. Né? Mas na hora de você tratar uma pessoa, um indivíduo, que é o que a gente faz. Eu e a Adolfo, a gente não trabalha com grandes populações. Nós trabalhamos com indivíduos. Cada pessoa que entra no consultório da Adolfo, fica lá batendo papo, dando risada, dá uma hora lá dentro. E a mesma coisa que acontece lá no meu consultório, cada pessoa que entra no consultório, que a gente entra na vida dela e a gente cresce lá, se a gente se conhece, tem que ser vista de uma maneira muito, muito refinada. Muito refinada mesmo. Até o Adolfo, que não pratica antropometria, ele consegue identificar friamente aquela pessoa como ela de fato é. E se for preciso uma avaliação melhor, ele encaminha para quem for fazer. Ah, tá, você vai fazer uma antropometria aqui. Mas a gente tem que avaliar cada caso, porque a gente é aquele clichê, não se pode avaliar um livro pela capa. Você olha a capa e, não, é isso aqui. Você vê uma menina magrinha, como a outra pessoa comentou aqui, falou, eu sempre fui muito magra, e tenho endometriose. Pela lógica, você olha assim, nossa, uma pessoa que não tem problemas inflamatórios, é uma pessoa que... Mas não é bem assim. A gente tem que avaliar. A Cláudia falou aqui, igual a história do colesterol. Gente, eu lembro de uma coisa, que é uma frase, a primeira vez que a gente estava falando sobre isso, acho que a primeira palestra que eu vi você fazer dentro das salas aí no consultório, na clínica, que a gente estava falando sobre história alimentar, e você falou assim, gente, você tem que lembrar que colesterol é um álcool, tá? E ele não diz basicamente nada. Então a gente, às vezes, se lastreia numa coisa que não tem muito sentido, né? Então a gente cresce com medo do colesterol, cresce com medo da carne vermelha, cresce com medo de muita coisa que não é bem assim como o grupo que o Adolfo participa, né? É a revolução não, é a rebelião saudável mesmo, porque é uma rebelião. A gente está saindo de um mundo que tem alguns conceitos arcaicos que são bem trincados, assim, a gente tem que quebrar isso, tem que se rebelar contra essa realidade, porque não é bem assim. Tá? É verdade, tem um comentário. Cadê? Grande Paulão. Sou magrinho, meu metabolismo é lento e minha massa magra é só nome mesmo. Massa muscular zero, só misericórdia. Acontece. Mas aí, olha só que importante, essa constatação. Se você está dizendo que sua massa muscular é muito, muito pouca, pessoal, massa muscular é fator de longevidade. Já falei isso aqui algumas vezes. Então vamos pensar assim, manter uma musculatura suficiente, ou seja, eu não quero dizer que todo mundo tenha que ser fisiculturista, tá? Mas manter uma musculatura suficiente é condição importante para você ter uma longevidade. E eu não estou falando de longevidade saudável, não estou falando das puras e simples longevidade, tá? Claro que vai interferir na qualidade, mas eu estou falando de uma coisa que é mais basal ainda. Então, em tese, quem mantenha uma musculatura mais legal, mais hábil, mais trabalhada, mais saudável, vai viver mais tempo, tá? Isso é muito importante. Então, eu quero que vocês pensem pelo seguinte, nós temos muito essa visão da musculatura como uma coisa envolvendo a estética no sentido da beleza, né? Mas não, eu quero a estética no sentido da funcionalidade. Se você consegue se agachar para pegar um negócio, consegue se esticar para pegar uma coisa numa prateleira, se você consegue dar uma corrida de 100 metros, né, Tássio? Tenho que dar um tiro correndo aqui porque o moleque vai cair na piscina. Sabe, essas coisas que fazem parte do dia a dia. A gente precisa de musculatura para isso, pessoal, senão não vai, não. É uma questão de sobrevivência. Assim, nos cursos que eu e o Adolfo a gente faz, a gente inclusive está remontando para voltar a fazer esses cursos sobre a prática clínica com hipertrofia, a gente não vai ensinar os profissionais a levar os pacientes deles à hipertrofia para ficarem bonitos. É porque isso faz parte do tratamento, tá? Se você quer emagrecer, você tem que ganhar músculo. É uma coisa que é o primeiro tabu que tem que ser quebrado. Não, eu quero só queimar gordura, não tem nada a ver com músculo. Tem tudo a ver com músculo. Tá? Então, necessariamente. Tem tudo a ver com músculo, tá? Não é só coisa de marombeiro, não é porque eu quero ficar forte, não. Inclusive, tem pessoas que são musculosas que não são grandes. São pessoas musculosas em termos de percentual, de musculatura, de composição corporal. Se você for olhar a proporção de osso, de gordura e de músculo que essa pessoa tem, ela não é imensa, mas grande parte do que ela tem ali é massa magra. Tá? Então são pessoas musculosas que não são grandes. Tá? Então é muito importante vocês quebrarem também essa ideia de que a hipertrofia, ganho de massa muscular é para estética. Não, é para saúde, é para longevidade, é uma garantia que você tem
de que você vai ter longos anos de vida mais saudáveis e, claro, vai ter mais chance de sobreviver no mundo real. Que você precisa ser funcional, você não precisa ser um grande atleta, você não precisa derrubar 5 vilões, você não precisa sair que nem a Viúva Negra e bater em 30 guardas, não. Mas você tem que poder fugir, você precisa saber escalar, se segurar em alguma coisa, segurar o menino quando vou cair da escada, quando vou cair da piscina, né? Então é muito importante. Se segurar, né, Tássio? Você tropeção, se segurar no corrimão. Meu Deus do céu. São coisas do dia a dia. Pessoal, vocês não sabem quanta gente morre por queda. Não, e, gente, você sabia que o músculo protege até os seus ossos? Você cair e não quebrar um braço. Eu ando de skate há muito tempo. Eu tenho quase certeza que boa parte da razão de eu nunca ter me lesionado, tanto na academia quanto no skate, é porque eu tenho um volume muscular que mantém tudo preso ali, protege de certa forma. Também tem isso. É verdade. Tá? Proteção de certa forma não, tá assim, proteção direta. Você toma uma queda dessa musculatura legal, aquilo querendo ou não amortece a pancada, né? Ajuda. Olha, dose de incentivo. O problema não está no peso, mas no intestino ruim, inflamação intravisceral, desinflamando vem a remissão. De fato, é uma das coisas mais importantes, né? Controle inflamatório. Aí o Paulão falou que estava falando da musculatura, que é fornalha do metabolismo e melhora a sensibilidade à insulina, é isso aí. Adorei esse termo, fornalha do metabolismo. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, fornalha do metabolismo. Olha só, uma declaração muito legal aqui, ó, da Mai. Hoje que tomo vergonha e vou movimentar o corpo. Susto necessário, estou aprendendo muito aqui. Mai, que bom! Olha, se você se dedicar a partir de agora a exercício físico, essa live já vai ter valido completamente. Demais. Já valeu. Então eu vou aproveitar para piorar. É muito importante vocês entendam uma coisa. Quando a gente fala em controle inflamatório pela via do controle da insulina, pela via do controle dos excessos de glicose, nós estamos falando quase que necessariamente de exercício resistido. Tá? Não estamos falando de exercício de forma geral, nós estamos falando de exercícios que envolvem tração. Então, assim, você quer trabalhar esse tipo de problema. Você vai fazer caminhadas? Não. Você vai fazer musculação. Ah, mas eu não quero fazer musculação, vou fazer um pilates, tá bom. É uma via de musculação também, querendo ou não, né? Eu vou trabalhar alguma coisa que envolva tração, que envolva esforço muscular. O que não quer dizer que os exercícios aeróbios não sejam importantes e úteis. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para esse problema específico. Se eu estou falando em aumentar a depressão de glicose, eu estou falando em trabalho muscular. Porque não tem nada que puxe mais glicose, independente de insulina, do que o músculo em atividade. Né? Então isso é muito importante. Hidroginástica, Claudinha? Sim, hidroginástica, se ela for feita da forma correta, o grau de esforço, inclusive, é muito grande. Você precisa ter um bom profissional que te oriente como fazer. Isso responde a pergunta de baixo também da Grace. Tenho sentido dores no joelho, será que é melhor musculação? Tem que ver um profissional para avaliar isso. Inclusive, se tem uma coisa que ajuda a prevenir, tratar problemas de joelho, muitas vezes é a própria musculação, né? Aplicada para essa função, prevenir e tratar. Exato. Então tem que ver um profissional, não vai fazer nada por conta própria. Nessa hora entra aí muito bem o fisioterapeuta e o educador físico, né? Entram bem aí para poder fazer, além do ortopedista, né, que também pode participar disso, mas entra aí essa turma para poder cuidar. Ó, pessoal, articulação, principalmente articulação com amplitude grande, tá? Então, ombro, joelho, quadril. Cara, vocês têm que cuidar. Sentiu dor, vai ver logo o que é. Eu falo isso para vocês por experiência própria da pior maneira possível, porque eu tenho algumas articulações arrebentadas porque eu fui negligente. Então, assim, hoje eu tratei, tô bem. Mas você sabe quando você sente aquela limitaçãozinha, Tássio? Que você está bem, mas você sabe que se você forçar pode dar ruim? Então, eu não quero que ninguém tenha que passar por isso. Então é bom vocês pensarem que a articulação a gente tem que respeitar. E quanto maior a amplitude da articulação, pior. Então, pior ainda do que joelho é ombro, por exemplo. Tem que cuidar, né? Tem que ser carinhoso. Sentiu dor, sentiu problema, procura logo os profissionais para poder cuidar disso, né?
Tem que ter esse cuidado sempre, porque é o que te mexe, é o que te movimenta, e qualquer grande lesão vai acabar prejudicando o desenvolvimento em qualquer outra atividade que você for fazer para se tratar. Então a gente precisa estar cuidando. Fiz exame de trombose recente e graças a Deus não deu nada. Glórias, aleluias, irmão. Graças a Deus, ainda bem. Pessoal, perguntas? Cadê? A turma não tem muita pergunta hoje, Tasso. A Mônica falou, dor é sempre sinal de alerta. Sem dúvida, Moniquinha. Ainda mais você que trabalha com enxaqueca sabe disso bem, né? Dor é sinal de alerta mesmo. Escute o corpo, sempre. Aí, responde essa aí, Tassina. Essa é sua. Própolis e glutamina em jejum realmente somam para a diminuição das inflamações? Menos do que se espera. Entenda, eu gosto muito do própolis. A glutamina é contestável, porém eu gosto ainda de usar. Porém, muitas pessoas, elas simplesmente acham que fazendo esses shots, fazendo esses usos de suplementação, vão estar salvando ela de inflamação. Não funciona assim. Não adianta nada você, todo dia de manhã eu acordo, tomo própolis com água com limão, com glutamina, mas passo o dia todo comendo processado, passo o dia todo comendo tapioca, comendo crepioca, né, comendo, enfim, qualquer coisa que vai te gerar uma inflamação. Então, isso daí não está surgindo efeito nenhum, ele é um complementar, tá? Se você quiser usar, ótimo, porém sempre tenha o básico sobre controle, que é o que? Cuidar da alimentação geral. Mas é interessante, é uma forma de você complementar o que você está fazendo. Agora, não use apenas isso, tá? Excelente, é isso aí. Carlinha chocada com as informações. Aqui a gente veio para chocar, a gente veio para causar. Chocar, se você não sair chocado de uma live nossa, porque a gente é ruim, Carlinha, a gente é ruim.